Se você já passou por um aeroporto, muito provavelmente você não identificou alguns segredos que os agentes não querem que você saiba, tá? E é por isso que eu estou trazendo para você aqui 7 segredos muito importantes para você saber antes de viajar, antes de ir até um aeroporto. Fique muito atento a essas dicas e acompanhe até o final, porque a última dica é a mais importante. Vamos lá. A primeira delas, os agentes de portão, ou seja, os agentes que estão lá no aeroporto, estão sempre de olho em você. Imagine que você está relaxando na área de embarque, esperando seu voo. O que você não sabe é que eles estão sempre te observando, cada movimento. Eles prestam atenção em detalhes que podem passar despercebido, como o tamanho da sua bagagem de mão ou o número de itens que você está carregando. Ou seja, se você está carregando 2, 3 bagagens e quando você vai fazer o check-in só é possível ter uma bagagem, eles vão estar de olho, tá? Então leve exatamente o que é permitido, leve exatamente o que você contratou para não passar nenhum perrengue, tá? E essa observação não é por acaso. Eles estão lá para garantir que todos os passageiros estejam em conformidade com as regras de bagagem e evitar problemas. Eles querem evitar que sua bagagem seja despachada inesperadamente ou que você receba uma multa por excesso de bagagem. Isso acontece muito com companhias aéreas de baixo custo, principalmente na Europa e Estados Unidos. Uma dica: chegue apenas quando o embarque começar. Isso reduz as chances de ser alvo de inspeções rigorosas e pode evitar taxas adicionais. Outra coisa é a importância da caixa de medição. A caixa de medição, que é basicamente aquele local que você coloca a sua mala para saber se está no tamanho correto, ela não é um enfeite. Ela é uma ferramenta importante para que os agentes utilizem antes dos voos. Quando você coloca a sua bagagem de mão na caixa, você está ajudando a definir as dimensões que são aceitas para o seu voo. Isso coloca a responsabilidade sobre você, passageiro. Uma dica: se você estiver preocupado com o tamanho da bagagem, use a caixa de medição de outra companhia aérea, tá? Para verificar se está tudo certinho antes do voo, sem pressa. Chegue no aeroporto com antecedência, chegue com calma, tá? E tenha noção anteriormente, claro. Se você contratou uma bagagem daquelas que vai somente a passagem, né, que você tem direito somente à bagagem que vai abaixo do assento, aquela bem pequenininha, então é bom você saber antes. Não vai chegar lá com uma mala gigante, um mochilão, tentar despachar sem pagar, tá? Provavelmente eles vão perceber e vão te cobrar. Então, se você está em conformidade e mesmo assim tem dúvida, chega antes com calma e utiliza de outra companhia aérea. Por exemplo, na Europa tem a Ryanair, que é uma companhia aérea muito famosa, de baixo custo. Ela sempre está de olho, os agentes sempre olham se você está com a bagagem correta, o tamanho correto, pedem para medir. Você pode chegar no aeroporto e utilizar de uma outra companhia aérea que está ali no cantinho. Tem uma outra ali, EasyJet, por exemplo, o Wizz Air. Você pode ir lá, colocar sua bagagem lá e medir para ver se está certinho, tá? Não precisa ficar empurrando lá. Se está empurrando, né? Se não está entrando, alguma coisa está errada. Mas se entrou certinho, não se preocupe. Número 3, comissões para bagagem despachada. Falar nisso, já que eu falei da bagagem agora, alguns agentes recebem comissões se você tiver com a bagagem errada. Isso pode levar à aplicação mais rigorosa das regras do tamanho da bagagem. Se ele vê que sua bagagem está um pouco acima dos limites, o agente pode optar por despachá-la para ganhar a comissão. E fique atento que despachar essa mala pode ser caro. Então, na Europa tem essas companhias de baixo custo, né? Vamos dizer que um voo, a gente mora em Dublin, na Irlanda hoje, vamos dizer que um voo de Dublin para Paris custa só ida, talvez, não sei, você pega uma promoção, você paga 30 euros, pode acontecer. Pagou 30 euros, mas se lá na hora que você vai fazer o check-in e tal, entrar no avião, tá fazendo check-in lá, o agente percebe que sua mala não está em conformidade, pede para medir e a sua mala não se encaixa aí naquele local, ele realmente vai te cobrar e é caro, tá? Digamos que aí você vai pagar, pode variar o preço, não sei quando você está vendo esse vídeo, varia também da companhia aérea. O preço pode chegar em uns 40, 50, 60 euros. Você pagou 30, né, na passagem, como exemplo, e vai pagar 50, 60 euros para despachar uma mala, é pesado. Então, tome cuidado, porque eles realmente ganham comissões.
Esteja ciente de que essa aplicação rigorosa das regras pode ser incentivada por várias companhias aéreas. 4. Informações imprecisas sobre atrasos. Aquele atraso de 15 minutos que você acabou de ouvir pode não ser a última atualização que você vai receber. Os agentes do aeroporto frequentemente estendem o tempo de atraso dos voos em pequenos incrementos para manter os passageiros perto do portão e evitar pedidos de compensação. Isso ajuda a minimizar a carga de trabalho e reduzir a pressão sobre a equipe. Uma dica: use aplicativos como FlightAware ou até mesmo da companhia aérea que você está viajando para obter informações mais precisas sobre o status do voo. Esses aplicativos vão fornecer atualizações em tempo real e ajudam você a planejar melhor a sua viagem, o seu tempo no aeroporto. 5. Ajustes grátis no seu assento. Você sabia que os agentes de aeroporto têm, ou da companhia aérea, tem a capacidade de fazer ajustes simples nos assentos, como mudar o seu para uma posição mais confortável, na seção econômica, se houver disponibilidade? Bom, essa é uma das pequenas vantagens que você pode aproveitar se souber como pedir. Uma dica é fazer pedidos discretamente e antes do início do embarque. Solicitar ajustes antes do embarque pode aumentar suas chances de conseguir um assento melhor sem custo adicional. Seja educado, gentil e ao fazer essa solicitação para obter o melhor resultado possível. 6. Evite multidão. Essa parte é muito importante porque depende, claro, muito do horário que você está viajando. Então, se você está viajando de manhã cedo, como acontece muito aqui em muitos voos da Europa, os voos mais baratos geralmente são de manhã cedo, é mais comum estar mais tranquilo o aeroporto, tá? Então depende do horário, depende da época, claro. Se você está viajando no Natal, é muito cheio o aeroporto, sempre cheio. Se você conseguir chegar cedo no aeroporto, mais cedo do que o habitual, a gente prefere chegar para destino próximo, por exemplo, que eu falei, Dublin, Paris, é um voo rápido, Dublin, Roma, é também um voo considerado rápido. A gente chega com no mínimo 2 horas e meia de antecedência, então você tem tempo de se planejar e entender o que está acontecendo. Se tiver alguma atualização, você tem tempo de se planejar. Então chegue antes no aeroporto, sem correria, sem perrengue. Se tiver que acordar mais cedo, acorda, e verifique também trânsito, porque se você sair um pouco mais tarde, se seu voo, por exemplo, é meio-dia ou no horário de rush, no final do dia, pode ter bastante trânsito e atrasar ainda mais sua viagem. Então, verifique tudo isso para chegar com tempo no aeroporto. E isso é importante porque, ao escolher horários menos movimentados, você pode escapar também das filas longas e ter uma experiência muito mais tranquila. Número 7. Como lidar com problemas de última hora. É uma coisa que geralmente eles não falam. Todos nós já passamos com imprevistos em viagem, mas a maneira como você lida com esses problemas pode fazer a diferença. Em situações de última hora, como mudanças de portão, problema com bilhete, mantenha calma e saiba que os agentes do aeroporto podem ser mais flexíveis do que você imagina. É muito importante e falar com eles com educação, tranquilidade e entender que eles estão lá para te ajudar. Lembre-se de dar um sorriso, uma abordagem amigável pode abrir portas que você não saiba ou não sabia que estavam lá. Bom, conhecer essas regras do aeroporto pode transformar a sua viagem em uma experiência muito, muito melhor, ajudando você a evitar taxas, reduzir o estresse e aproveitar ao máximo sua jornada. Desde a observação atenta dos agentes do aeroporto até as comissões para bagagens despachadas. Lembre-se de usar essas dicas para preparar sua bagagem, acomodar o status de voo e lidar com problemas de forma eficaz. Um pouco de preparação e conhecimento. E falar em dica, vou dar a última dica, que é a dica final, dica extra na verdade, tá? A gente tem aqui na descrição desse vídeo vários links para você planejar sua viagem. Um deles a gente tem, que é um checklist de viagem. Um checklist básico muito, muito bom, que você consegue baixar e usar tanto físico, escrever à mão, ou usar online para botar ali o que falta para fazer na viagem, o que você pretende fazer, um checklist mesmo, bem legal de ser feito. Então tem um link aqui embaixo
checklist de viagem na descrição desse vídeo. Corre lá para baixar. Espero que você tenha gostado. Se quiser a parte 2 desse vídeo, deixe um comentário que eu vou trazer com muita vontade, com bastante prazer. Um grande abraço, até breve.